Sentado entre amigos à mesa de um botequim, ao som de um violão, comecei a pensar em ti. Senti uma vontade imensa de compor para você uma canção de amor que falasse de nós dois. Palavras de amor onde eu pudesse expressar sem arrependimento o que eu sinto por ti. Querida, o que foi que aconteceu que você não percebeu? Que o mundo em mim nasceu dando voltas em si depois que eu te conheci. Eu sou a Ivanete Ferreira, nascida em Minas Gerais, São Francisco de Sales. Assim que eu nasci era Iturama, né? A região pertencia a Iturama, e depois que São Francisco de Sales foi municipalizado, que meus documentos vieram para essa cidade. Muito pequena, meus pais mudaram para Riolândia, porque o pai do meu pai, meu avô, morava aqui. E como nós tivemos uma vida muito difícil, lá e aqui no começo, meu avô ajudou meu pai. Mas mesmo assim, tivemos uma vida muito difícil, muito simples, e uma infância com muita dificuldade, mas sempre eu coloquei o estudo em primeiro lugar. Vivi em fazenda, né, em sítio, que a escola, nós tínhamos que estudar lá porque a cidade ficava longe, 9 quilômetros. E mesmo assim, a escola rural ficava a 2 quilômetros de distância da nossa casa. Então eu tinha que ir a pé todos os dias, por pasto, matas, ida e volta, para poder estudar. Nunca perdi um ano e sempre fui a primeira aluna da sala. Mas, e com isso, eu acho que eu dei muito valor a isso, justamente por causa dessa dificuldade. E sempre tive muita facilidade em cálculos, números, memorização. E com isso eu até dava aula para os meus colegas de sala. Então meu maior interesse era na área de matemática. Só mudei e passei a ficar apaixonada pela língua inglesa quando eu fui ser babá da minha priminha em Votuporanga. Era um pessoal que tinha muito dinheiro, meus primos verdadeiros, mas aquela história do primo pobre, o primo rico, aliás, nunca uso a palavra pobre, né? Eu acho que não é por aí. Mas aí eu fui ser babá, então. E de babá da minha priminha de 5 anos, passei a ser babá do pequenininho também. E isso era o ano aí de 1969. E eu estava cursando o 6º ano, que hoje é 7ª série. E a minha professora de inglês, que o inglês dos 4 anos de ginasial na época, não era em todo lugar que tinha. Os 2 primeiros anos eram francês, como era o caso aqui de Riolândia, e os 2 últimos inglês. Lá em Votuporanga já funcionava os 4 anos, e a minha professora se chamava Ivone. E ela contava algumas histórias, que viajava para os Estados Unidos, e aquilo eu nunca esqueci. Tanto que eu acho que hoje, conhecendo o mundo como eu conheço, com mais de 60 países, entre estudo e passeios, eu acho que começou daí. E principalmente o estudo, né? Minha paixão
pela educação, pela minha profissão, é porque eu valorizo muito a educação. E eu acho que a pessoa que põe a educação à frente de tudo, ela tem tudo. O seu futuro é brilhante, sabe? É o que eu penso, né? Que aconteceu na minha vida. Eu nunca parei, nunca desisti da escola, sempre tive algo paralelo, comércio, vendas. E então, com toda essa minha dedicação, a fama de que eu sabia muito inglês em Riolândia foi crescendo até que o pessoal começou a me convencer a montar uma escolinha de inglês. Cheguei a ter 175 alunos só de inglês dentro de Riolândia. E trouxe até alguns professores que moravam nos Estados Unidos, que tinham ligação comigo. Aqui, uma época, muitos de Riolândia sabem disso, né? Cheguei a trazer ingleses, franceses aqui para Riolândia para dar um passeio, ficar uma semana, e eu levava meus alunos para o supermercado, para lanchonetes, para sorveterias, e falava, eu pago tudo, mas tem que falar tudo em inglês, senão tem que pagar tudo. E, nossa, o pessoal adorava. E uma vez esse casal francês que veio passar uma semana aqui comigo, também fez aula de inglês comigo. Aquilo para os alunos, outra vez foi uma italiana. Então tem muita coisa interessante. E isso fez com que eu animasse cada vez mais, né? E quisesse e montasse, né, a minha escola moderna, o nome Fantasia Moderna, e que funcionou por 21 anos nas minhas mãos, com todas as séries, de maternal ao terceiro colegial, ao ensino médio. Então, essa empolgação toda que eu tive, e o pessoal diz, né? Ah, santo de casa não faz milagre. Eu penso o contrário e provo isso, porque foi o que aconteceu comigo em Riolândia. Todos acreditavam em mim. Então isso faz com que você se empolga, que você tenha vontade de crescer mais, continuar e continuar. Mas quando eu montei, e com isso tudo, eu montei em Cardoso também, a Escola Moderna 2, a pedido do meu filho caçula, que eu vou contar a história agora, que faz parte do Colorindo História e faz muito sentido. Então montei, quando foi 2012, no terceiro ano, em fevereiro, dia 16, eu o perdi. E montei essa escola em Cardoso a pedido dele, eram as paixões dele, que eu ficasse mais tempo com ele, Riolândia, Cardoso, enfim. E aí eu fiquei sem chão. Então, onde eu creio que entra o meu Colorindo Histórias. Por quê? Eu acho que toda mãe que perde um filho, a superação, como eu considero, é uma mulher de fibra, por tudo isso que eu passei, e estou aqui em pé e continuando, mas a superação em si nunca será 100% para uma mãe que perde um filho. Então agora vão ser completados 12 anos que eu perdi. E aí eu fiquei sem chão. Eu chegava a entrar aqui, quando eu entrava aqui na minha casa, parecia que eu estava entrando num cemitério. E eu, meu Deus, eu não posso continuar assim, eu não posso ficar doente, eu não quero tomar um remédio. Então a minha superação, e que hoje eu me encontro da forma que eu me encontro, e que me deu razão, e me deu entendimento por essa perda, e me fez cada dia mais querer continuar e trabalhar, foi essa fé em Deus muito grande que eu tenho. Tanto que um dia meu médico disse assim, fazendo aquele exame de martelinho no joelho, falou para mim, ué, por que essas manchas no joelho, uma perna tão bonita, olha bem, meu médico. Aí eu falei assim, então, isso é de tanto rezar, doutor. Aí ele disse assim para mim, faça como minha avó,
ela carrega uma almofadinha. Eu falei, ah, doutor, você está me chamando de velha? Mas é a verdade. E assim eu fui superando, vencendo, mais um dia, mais um mês, mais um ano, anos. E hoje, em fevereiro, dia 16, completa então 16 anos que eu perdi. Parar com tudo de imediato, não, justamente por essa fibra e essa fé muito grande que eu tenho. Então fui dando razão às coisas mais importantes, umas coisas que eu ainda não enxergava, e principalmente, né, assim, aquele momento mais especial com família, aquele momento mais determinado, né, e direcionado a Deus, que muitas vezes a gente fala, né, dessa fé tão grande, mas não direciona realmente, né, não foca em Deus realmente. Então isso aí foi me acontecendo comigo mais forte, mais vezes, e foi onde eu fui dando continuidade e superando tudo isso que aconteceu, essa perda. Só que por fim, eu coloquei Riolândia também à venda, a minha franquia. E aí, então, eu passei, depois de 21 anos, passei a escola para frente. Impressionante que, quando eu desliguei de vez, que foi isso em dia 1º de setembro de 2015, hora que eu entrei naquele portão da minha casa, parecia que eu estava no paraíso. Olha o que é o peso de problemas, de cargas, de angústia e de tristeza. Por quê? Eu achei que eu tinha mais tempo, ia ter mais tempo para mim, para a família, para as coisas mais importantes da minha vida. Mas nada disso me fez parar de trabalhar. Eu continuei trabalhando com vendas, e me aposentei, continuei trabalhando, e só que eu digo para vocês com toda certeza, o que me fez superar e me fez adquirir o que eu tenho hoje chama educação, estudo de verdade, com objetivo na vida, com foco, porque você aprende muito, você aprende lendo, você aprende viajando, você aprende. É um paraíso, um universo aberto na sua vida, o estudo verdadeiro. Isso eu digo com toda certeza. E é o que eu quero deixar para os meus ex-alunos, meus alunos, os jovens, as pessoas mais jovens. Foquem no estudo, sejam profissionais, o melhor profissional. E é isso que eu quero contar para vocês. Meu nome é Bruno Borges da Silva. Eu nasci no dia 13 de 9 de 87, numa pequena cidade do interior de São Paulo, chamada Assis. Vim de uma família humilde, como a maioria. Passei por certas dificuldades, sim, na infância, mas mesmo assim tive uma infância assim, muito feliz e prazerosa, apesar das dificuldades. Eu sou filho de mãe solteira, né? Fui criado apenas pela minha mãe, mas tive o suporte de pessoas importantíssimas na minha vida que eu valorizo demais, que são meus tios e tias, minha avó materna, que foi uma pessoa fundamental, que apesar dessa ausência paterna, foi suprida por essas pessoas e que me fizeram ser o que eu sou hoje. Apesar da minha infância humilde, sempre tive sonhos, sim, como todos têm sonhos, e compartilhei isso com conhecidos e todos sabem que o meu sonho de vencer na vida, como a maioria tem, de estudar, ser alguém, ter um futuro, constituir uma família, com certeza. E eu morei em alguns lugares, morei no Mato Grosso, depois morei um certo tempo lá, estudei, aprendi. Aí me mudei para São Paulo, morei em São Paulo um certo período também. E na época em que eu mudei para o Mato Grosso,
Aí minha mãe já se relacionava com o meu padrasto, né, que eu considero como o meu pai, que foi ele quem me criou, e considero ele como um pai, e é o meu pai na realidade. E depois fui para São Paulo, posteriormente, e por último vim parar em Votuporanga, onde resido até hoje. Cheguei em Votuporanga mais ou menos na época do ensino médio, se não me falha a memória, no segundo colegial, mas sempre mantendo aquele sonho de estudar, de me formar e vencer na vida. E tive o apoio da minha mãe, conforme ela conseguia me ajudar. O meu padrasto também se esforçaram para me dar todo o estudo, o suporte necessário para mim poder estudar. Teve também, logicamente, o meu esforço da minha parte também, né? Porque tudo que a gente quer, a gente tem que ter um esforço próprio. Não adianta você ter um suporte se você não querer também algo para a sua vida. E com muito custo, mas com muito esforço, me formei no ensino médio e passou um tempo, me adentrei na universidade. Comecei um curso, não me recordo o ano agora, mas eu comecei a fazer um curso. Aí por questões financeiras tive que parar, sim, esse curso, mas não desisti da minha meta de estudar, de seguir em frente. Passou um tempo novamente, tive uma outra oportunidade. Foi onde eu ingressei novamente na universidade e comecei a fazer o curso de Educação Física em licenciatura. Não foi fácil, porque eu tinha uma jornada, vamos dizer assim, bem cansativa e desgastante, porque eu tinha que trabalhar durante o dia, né? Trabalhava durante o dia, trabalhava numa metalúrgica, então era um serviço, vamos dizer assim, braçal e cansativo. E à noite, faculdade, estudava, saía da faculdade 11 e pouco da noite, aí tinha que chegar em casa, trabalhos escolares da faculdade, estudar, logicamente, e às vezes dormia poucas horas da noite e no outro dia de novo aquela mesma rotina. E aí eu conheci um projeto do governo federal, onde também foi muito importante na minha vida, aprendi demais. Eu estava no segundo para o terceiro ano de faculdade já, conheci o programa Escola da Família do governo federal e do governo estadual, perdão, e foi onde que eu já comecei a me envolver e a trabalhar mesmo dentro da área na qual eu estava me especializando. Então eu iniciei esse projeto do Escola da Família na cidade vizinha, nossa querida Parise. Eu fiz lá na Escola Cecília Meirelles, fui muito bem recebido e acolhido por todos, na qual eu já desenvolvia atividades propriamente da minha área, mas em outras, sempre visando levar ensino, qualidade para todos e conhecimento em geral, né? E foi em 2011, com muito custo, com muito suor, muito trabalho, foco e determinação, que eu consegui me formar. Me formei em 2011, graças a Deus, sou formado desde 2011, licenciado. E me formei, comecei sim a licenciar, dei algumas aulas, mas devido a alguns problemas, tive que me ausentar um pouco da área na qual me formei e procurei novas áreas. E foi onde que, a partir deste ano, 2011, 2012, onde começou a colorir a minha história, né? Vamos falar assim. Em 2012 me casei e fiquei algum tempo casado, e daí vieram as minhas duas bênçãos que são a alegria da minha vida, que eu considero hoje, são que colorem e trazem toda a cor à minha vida, que são meus filhos, Leonardo, que hoje está com 5 anos, e a Mariana, que hoje vai fazer 3 anos agora, no começo do ano. Sempre tive um sonho, como todos, de constituir uma família. Ter filhos sempre foi um sonho, e eu me realizei através deles. Primeiro com o Leonardo, que tinha aquela coisa meio que pessoal minha, que eu sempre quis um filho homem, era um sonho meu primeiro filho, eu queria um filho homem. E eu tive esse prazer realizado.
E tem até um fato interessante que quando eu fui fazer a ultrassom para já saber o sexo do meu filho, antes do próprio médico dizer que ia ser um menino, eu já tinha visto. E eu mostrei, ainda conversei com o doutor, falei, doutor, ali é o pipizinho dele, não é? É um menino, já tô vendo. Ele, é um menino, pai, parabéns. Então aquilo já foi a minha primeira grande alegria da minha vida, onde minha vida se coloriu. E hoje o meu filho, é meu amigo, é meu parceiro, ele é tudo para mim. E posteriormente veio, em 2021, a minha princesinha que, como todo pai, né? A sua filha é o xodozinho do papai, então foi a minha Mariana, que veio para acrescentar muito mais ainda na minha vida, trazer alegria. Uma menininha brava, assim, de personalidade, mas com um carinho ao mesmo tempo, uma doçura que eu não sei explicar. A emoção que eu sinto de falar deles é uma coisa impressionante, porque são eles que me dão forças todos os dias para acordar, para seguir em frente, para lutar e ir em busca dos meus sonhos e realizá-los, que também vão ser o sonho deles no futuro, talvez. Então, essa é a parte da minha vida que eu queria passar com vocês, que é onde começou a colorir profundamente a história da minha vida, que é a chegada dos meus filhos. E que se Deus quiser também, verei a chegada dos meus netos e vai ser outro momento que vai colorir a minha vida também. Sou Wilton Oliveira, tenho 31 anos, nascido em 16 de janeiro de 1993, de uma família humilde, pais, né, que vieram da Bahia desde criança, e uma família com 5 irmãos, né, um total de 5 irmãos, e os meus pais sempre trabalharam na agricultura. Meus irmãos sempre estudaram, trabalharam, eu também venho construindo a minha história. Sempre gostei de estudar, cursei fazendo administração e agora cursando psicologia, no 3º ano de psicologia, mas em 2011 começou tudo, a história que me traz o sucesso. Em 2011, com meus pais, algum problema de saúde do meu irmão mais novo, Gabriel, que passou por sérios problemas de saúde, nos trouxe uma dificuldade financeira na nossa família. E nós não tínhamos aonde ter recursos para sustentar essa família. Meus irmãos, outros 3 já casados, me restou só então o meu irmão mais novo e eu na nossa casa. Então surgiu a nossa empresa, o comércio, em 2011. Já em 2014, já com 18 anos, então resolvi então abrir a minha empresa na área de alimentação, que agora em janeiro, dia 28, completa os seus 10 anos. E hoje estamos em um grupo com 4 empresas, tendo membros da família, desse grupo sendo a Lanchonete Liberdade, da cidade aqui de Riolândia, uma das lanchonetes que fazem bastante sucesso e tem sua história, um hotel pousada na cidade também, uma casa de salgado e aquele comércio que em 2011 nos trouxe até hoje, que é com meu pai, um bar conveniência que trouxe e deu pontapé inicial. Na minha história de vida, desde 2013, que me marcou muito foi a ida no Rio de Janeiro, participando da Jornada Mundial da Juventude com a vinda do Papa Francisco no Brasil. Foi uma semana muito abençoada, como se você estivesse pisando nas areias da praia, mas ouvindo aquela voz falando no seu coração, é como se você estivesse pisando nas nuvens. De lá para cá, me chamou muito a atenção do amor nas coisas que fazemos, nos pequenos passos que damos. Depois, em 2019, com a pandemia do Covid, para nós, surgiu então a Lanchonete Liberdade 2, onde com as dificuldades da pandemia, com as proibições, deu a oportunidade de uma nova empresa. E hoje é o sucesso que nós estamos caminhando e construindo. Em 2020 me casei com a Julielma, que trabalha na área da educação,
e estamos juntos construindo essa história. Eu queria deixar uma mensagem para você que está achando que é difícil, que as limitações, as dificuldades faz você a desanimar, a pensar que tudo acabou, que está no fundo do poço, que é apenas o começo de uma nova história. Então aproveite o momento da sua vida, o sorriso, os momentos de dificuldades, para você entender que é uma oportunidade de um recomeço. Que o sucesso está na nossa capacidade de acreditar em nós e acreditar que somos capazes. O que marcou na minha vida e me trouxe aqui para dizer como Colorindo Histórias foi as dificuldades de ser uma cidade pequena, de família humilde, nos trouxe então as dificuldades. Tudo que nossos objetivos de querer fazer uma faculdade, de querer conquistar algo, nos trazia algumas limitações, algumas dificuldades, mas nos trouxe também uma visão de uma oportunidade. Então, um dos exemplos mais que me marcou mesmo foi quando eu concluí o ensino médio e falei para o meu pai que eu queria fazer uma faculdade. E meu pai dizia que a dificuldade, a capacidade daquele momento não teria condição de nos ajudar. E tudo bem, concluímos, ali fomos, e com as minhas lutas diárias, trabalhos, eu consegui cursar administração. Após 10 anos, eu ganhei uma bolsa na faculdade de psicologia, que era o meu sonho, que 10 anos atrás não tinha como fazer, e hoje estou cursando. Então, algo que é marcante na nossa vida e na nossa história e na minha história, que faz colorir a história, é a capacidade de sempre sonhar e acreditar que podemos vencer. Olá pessoal, me chamo Juliana Moraes, sou pedagoga, mãe, empresária, sou daqui da cidade de Votuporanga. Quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha história e de quando eu comecei a colorir, ou melhor, quando eu comecei a colorir histórias. Pessoal, minha cidade é Nova Lusitânia, a cidade de onde eu vim. Uma cidade muito, muito pequenininha, quase não tem oportunidade para crescimento, oportunidade para emprego lá. Minha família é uma família muito humilde, minha mãe muito guerreira, trabalhadora. Minha mãe é uma mãe solo, que criou eu e minha irmã sozinha. Então, desde pequena eu vi a luta dela, né, para dar o sustento para nós. Então, foi uma infância muito difícil, não tínhamos regalias, né? Nós passamos por muitas dificuldades, porém, hoje eu estou aqui para contar essa história para vocês. Pessoal, desde os meus 10, 11 anos, eu tinha aquele sonho em empreender. Sempre quis minha independência financeira. Na época, com 11 anos de idade, minha mãe fazia maçã do amor, olha só. E eu saía nas ruas de Nova Lusitânia vendendo maçã do amor em bandejas de bolo, aquelas bandejas de alumínio. Maçã do amor. As pessoas me viam na rua, às vezes eu não estava nem vendendo a maçã. Ó, menina da maçã, amanhã você leva 1, 2, 3 maçãs para mim? Então, assim, com o passar do tempo, eu comecei a ficar com vergonha, né? Porque todo mundo me via, menina da maçã do amor, menina da maçã do amor. Aí eu cheguei um dia na minha mãe e falei, mãe, eu não vou vender mais a maçã do amor. Ela falou assim, então tá bom. Só que eu queria minha independência, né? Como eu falei, desde pequena já buscava isso. Então, com 12 anos, mais ou menos, eu comecei a vender lingerie. Eu ia nos comércios, eu ia nas casas das minhas amigas e eu vendia lingerie. Minha mãe pegava de um fornecedor que deixava com ela e eu saía para vender, porque eu queria meu dinheiro, né? Também fazia faxina na casa da minha avó, da minha tia, porque eu era muito novinha, né? Ninguém ia me dar oportunidade. Com 12, 13 anos, fazendo faxina, 14 anos. Então, minha tia ia lá, eu dava uma limpadinha na casa dela, ela dava sempre um dinheirinho para mim, passava uma roupinha. Então, assim, desde pequena, eu tenho dentro de mim esse espírito de empreender. Meu sonho era abrir uma loja de roupas femininas na cidade. Porém, como minha família era muito humilde, minha mãe trabalhava na roça, né? Trabalhava mais para o sustento mesmo nosso, não tinha como abrir uma loja de roupa para mim. Só que eu sempre sonhei com aquilo. Minha irmã nasceu, eu tinha 12 anos de idade. Minha irmã, minha vida, uma das pessoas que eu mais amo, que hoje ela também é exemplo para mim, tá? Porque assim, é uma menina guerreira, batalhadora.
Então, quando ela nasceu com 12 anos, minha mãe trabalhando na roça, eu cuidava da minha irmã, ajudava minha mãe também nos afazeres domésticos. Então, assim, desde pequena eu sempre fui muito ativa, né? Gostava de dormir, óbvio, né? Eu sempre, assim, nunca gostei muito da manhã, tá, gente? Eu sempre gostei de dormir um pouquinho mais. Só que eu sempre quis essa independência financeira, sempre quis trabalhar. Com 17 anos, eu conheci o pai do meu filho. Nós nos conhecemos na cidade de Nova Lusitânia. E aí nos conhecemos lá, aconteceu aquela paixão, né, de adolescência, eu com 17, ele com 18. E nós decidimos ir morar juntos em São Paulo, porque ele era de lá, né? Então eu deixei tudo em Nova Lusitânia, falei assim, não, eu quero começar uma vida nova com oportunidades. Então eu fui para a cidade de São Paulo. Lá me iniciei em telemarketing, comecei trabalhando em telemarketing. Só que eu vi que não era o que eu queria, porque eu queria vender, empreender. Aí depois eu fui trabalhar com carros. Trabalhei na BMW, trabalhei na Nissan, fiz a faculdade em São Paulo. Então assim, eu nunca parei, né? Eu sempre corri atrás para ter algo, em busca de algo que eu sempre quis, né? Que é minha independência financeira, que é se tornar uma mulher empoderada, uma mulher que seja referência para as outras, né? E que possa dar o melhor para sua família, que eu sempre busquei isso também. Depois, lá em São Paulo, eu tinha uns 24 anos mais ou menos, eu decidi engravidar. Nessa época, eu engravidei com 24 anos e, assim, minha gravidez foi uma gravidez muito complicada, foi um momento muito delicado, meio conturbado. Quando o Pedro nasceu, com um mês de nascido, eu rompi o relacionamento com o pai dele. Então foi assim, foi um momento muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Eu não gosto nem de lembrar muito dessa fase, que eu acho que foi uma das fases mais difíceis na minha vida. Eu voltei com meu filho, retornei de São Paulo para cá, quando ele tinha 3 meses de nascido. E assim, eu tava bem mal com a situação, entrei em depressão pós-parto na época, fiquei assim, desolada, né? Porém, busquei forças perto da minha família. Então eu voltei com o meu filho para Nova Lusitânia para recomeçar novamente. E lá, minha família toda de braços abertos. Eu agradeço muito a minha mãe, a minha irmã, meus avós, que foram pessoas assim que me apoiaram muito, que me ajudaram muito na criação do Pedro, que graças a Deus o pouquinho que ele é hoje, né? Quem ele é hoje, essa criança maravilhosa, é graças à minha mãe, minha irmã, meus avós, a nossa educação que nós demos a ele, né? Que eu fui mãe solo com um bebê de 1 mês, né? Hoje ele tem 9 anos. Então, assim, foi um momento muito difícil. Na época, sem trabalho, com um filho pequeno. Aí eu decidi prestar concursos para professor. Na época, abriu aqui em Votuporanga um processo seletivo. E eu prestei o processo seletivo e passei para professor. Foi quando eu conheci a cidade de Votuporanga, porque até então eu nunca nem tinha vindo aqui. Não conhecia Votuporanga, né? Eu ficava mais em Lusitânia e também fui para São Paulo, não conhecia essa região para cá. E vim para cá, fiz o seletivo, passei, fiquei 2 anos no seletivo, venceu o meu contrato. Quando venceu o meu contrato de professora, eu falei assim, agora eu vou abrir meu negócio. Porque eu sempre tive isso dentro de mim, esse sonho dentro de mim, de ter o meu próprio negócio. Não sabia que era tão difícil, tá, gente? Mas eu sempre tive esse sonho dentro de mim. Eu falei assim, vou abrir meu próprio negócio. E na época que acabou esse contrato, venceu esse contrato de professora, eu abri o Oxá Espada Beleza, que era uma esmalteria express aqui na cidade, que foi em 2019. Logo após veio a pandemia. Então, assim, aquele sonho de empreender começa a vir por água abaixo. Pandemia, fechar salão, então foi um caos, mas graças a Deus eu dei a volta por cima e continuei firme ali no meu caminho, né? Fiquei com o Oxá, só que teve um tempo da minha vida que eu recebi uma proposta para ir embora, né? E essa proposta era muito boa na época. Eu fui embora para outra cidade e não obtive sucesso. Então eu voltei para Votuporanga. Reabri o Oxá novamente, inclusive aqui onde eu estou. Reabri o Oxá. Porém, quando eu reabri o Oxá, estava tudo muito diferente, né? Minhas clientes já tinham ido embora, meus profissionais. Então eu tinha que
reconstruir tudo aquilo. Nesse meio tempo, eu recebi uma proposta para abrir a Clique Poltronas aqui no ponto onde era o Oxá. E para mim era uma proposta maravilhosa, porque assim, eu sou geminiana, né, gente? Então assim, geminiano gosta de mudar. E era um ramo completamente diferente do que eu estava antes no ramo da beleza. E eu falei assim, eu vou aceitar, e eu trouxe a Clique Poltronas para cá e estou amando trabalhar aqui na Clique Poltronas, trabalhar com o pessoal de Votuporanga, as pessoas, agora vendo móveis aqui, sofás, poltronas, então assim, tá sendo um sucesso. Votuporanga foi a cidade que me abriu as portas, que faz eu realizar muito dos meus sonhos. Eu amo esse lugar, amo essa cidade, sou muito grata por estar aqui. E é isso, um pouco da minha vida e o meu colorinho de histórias que eu quero contar um pouco para vocês, que foi a parte que coloriu minha vida. Porque eu contei tanto, 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 e eu quero contar a parte onde ela foi colorida. E eu quero falar para vocês e mostrar o momento onde coloriu a minha história, a minha vida, onde eu tive forças para lutar, forças para correr atrás e força para ser quem eu sou. Esse é o meu colorinho de histórias. Ai, te amo. Te amo. Oi, hoje eu estou aqui no Colorinho de Histórias. Eu sou a Adriana Dalben, venho da família dos Dalben, de Votuporanga. Sou filha do Antônio Dalben, no qual o Aras leva o nome dele. Minha mãe é a Cirlei Benzati Dalben. São meus tesouros. Eu tenho 2 irmãos, que é o Luiz Carlos Dalben e a Rose Dalben. Tenho 2 sobrinhas e a gente veio dessa família maravilhosa. Meus pais sempre moraram no Barreiro, vieram para cá, para Votuporanga. Meu pai foi empregado muitos anos, ele e minha família, né, meus tios. Trabalhando os 3 tios, eles conseguiram alguma coisa na vida, porque eles eram empregados, né? Tocavam café aqui no Barreiro. E eles compraram um sítio pequenininho. E aí eles vieram tendo suas coisas. No qual hoje o meu trabalho é no sítio do meu pai, né? Onde eu abri a minha clínica. Desde muito nova, pequenininha, eu andava com meu pai, né? Meu pai tirava leite, né? Trabalhava no café, porque eu já morei aqui, né? Meus irmãos moraram onde meu pai trabalhava de empregado. Mas aí o que aconteceu? Eu não ficava em casa, mas minha mãe e meu pai fez eu fazer corte e costura, pintar, bordar, um monte de coisa, lavar, passar, cozinhar. Só que desde pequena eu queria acompanhar o meu pai na lida do sítio. Então eu pegava um caldeirãozinho naquela época, que era um caldeirão, né? A gente falava caldeirãozinho, pequenininho, de almoço. Ele ia com o balde dele pro curral tirar leite e eu ia com o meu caldeirãozinho, que eu era pequenininha. Então comecei a me apaixonar pelas minhas culturas e as culturas da minha família, a cultura antiga, né? Então aí eu fui. Aí minha mãe gritava assim para ele, não, você tem que mandar ela lavar a louça, você tem que mandar ela passar roupa. Às vezes eu lavava uma louça para minha mãe, eu sei fazer. Só que não era isso que eu gostava de ficar com o meu pai no curral, eu gostava de ficar com meu pai na lida do gado, eu gostava de ficar com meu pai no café, no trator, principalmente quando ele pegava cavalo. Então a gente saía juntos. E isso veio perpetuando, né? E isso, eu cresci com isso, né? Aí eu casei, fiquei viúva, né? Com 19 para 20 anos, eu casei. E depois de 20 para 21, eu fiquei viúva. Então eu sou viúva há 26 anos. Aí eu voltei a morar com os meus pais. E aí eu tive uma depressão, curei da depressão por conta do meu marido que morreu. E aí a Adriana tinha que descobrir algo para curar essa depressão e sair dessa depressão, não tinha outro jeito.
Eu tinha que sair, só Deus e minha família podia tirar, e os amigos mais próximos. Então foi onde assim, que eu quis fazer o quê? Sair dessa depressão. Meu pai falou, filha, vai estudar. Aí o que eu fiz? Eu voltei a estudar, porque meu pai queria que eu fosse veterinária, na época que eu casei. Aí eu casei, fui morar no sítio, então para mim estava bom. Aí o que aconteceu? Eu voltei a estudar, fui trabalhar e me formei fisioterapeuta. Só que aí a minha área era estética. Só que aí meus professores pediram, por que você não conhece esse curso da ecoterapia, essas coisas? E tipo assim, gente, eu me apaixonei pela ecoterapia. O que é minha vida hoje? Hoje minha vida é os meus pais, as crianças, meu trabalho e meu namorado hoje, que é o Rivail, no qual a gente está super bem, no meio do cavalo, né? Então, o que acontece? A Adriana é isso, a Adriana é emoção, a Adriana é correr atrás do que ela quer, a Adriana está sempre estudando. Eu fico arrepiada, mas muita gente me questiona, nossa, mas você estuda tanto? Eu estudo porque eu preciso saber o que eu estou fazendo com um ser humano e um cavalo. Porque os cavalos, eles são maravilhosos. Eu falo que são dois corações conectados, principalmente se for de criança. São dois seres puros. Ou seja, a ecoterapia, ou seja, a equitação, ou mesmo um passeio. Gente, é maravilhosa a conexão de um ser humano com um cavalo. Então, por isso que eu estudo comportamento de cavalo, eu estudo a ecoterapia, eu estudo a fisioterapia. Por quê? Porque minha paixão está aqui. Essa é a minha história. A minha história, ela veio de quando eu era pequena, com os meus pais, na lida do sítio, porque eu sei fazer tudo dentro de uma casa e num sítio, entendeu? Só que eu me aperfeiçoei. Era isso mesmo que eu queria? Era. Porém, ia ser fácil? Não. Eu tenho um projeto social dentro dessa ecoterapia, no qual é muito difícil para manter. E eu mantenho esse projeto com o quê? Com os amigos, com as pessoas que confiam no meu trabalho. Então, essa é a verdadeira Adriana. A verdadeira Adriana é uma pessoa que luta pelo bem do próximo. Por quê? Porque quem tem dinheiro é muito fácil, vem e paga, mas quem não tem? A gente precisa lutar. Hoje o ser humano precisa ter mais amor ao próximo, amor à família. Porque hoje a tecnologia está ficando muito difícil, ela é boa, ela é. Só que nós estamos perdendo nossas crianças para a tecnologia. E nós não podemos perder. Então eu estou aqui para quê? Para contar minha história de trazer uma criança aqui na clínica e ela vê um curral, ela vê que é a vaca que dá leite, não o mercado que vem o leite da caixinha, não é isso. O leite, para estar no mercado, ele estava numa natureza, ele estava num sítio. Teve alguém que tirou com aquele amor e entregou o leite lá. Então, meu intuito é mostrar as minhas raízes que meu pai me mostrou e eu mostrar para as crianças. Eu preciso mostrar para as pessoas essa cultura, o café no coador, o fogão a lenha. Então, a Adriana é um monte de coisa numa só. Então, é a minha cultura, entendeu? É o meu trabalho, é o meu estudo. Porque eu falo que quando a gente sabe tudo, a gente não sabe é nada. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando e ver o que é melhor para o seu próximo, sem passar ninguém para trás. Então, a Adriana, ela se emociona de falar para meu pai, para vocês, que meu pai era uma pessoa pobre. Só que ele lutou, ele juntou os irmãos, ele juntou a família e ele conseguiu algo. Não veio de ninguém. Meus avós não tinham condições. Meu pai perdeu o pai dele com 8 anos. Meu pai morou numa olaria de tijolo, que não tinha nem porta, a vaca passava. Por quê? Porque minha avó às vezes não tinha condições naquela época, porque perdeu meu avô. Então ela arrumava serviço, eu tinha um tio que já era mais velho, tinha o outro do meio. Você entendeu?
Então, a família, os irmãos fez esse nome, fez essa família. E cada um seguiu sua vida conseguindo as coisas. Então, por isso que eu falo, eu sempre repito, quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dele. Só que a gente não pode deixar isso crescer na nossa cabeça. Você vê, meu pai, eu aprendi com meu pai sempre ajudar o próximo. Meu pai e minha mãe. A minha mãe sempre ajudando. Então, eu acho que eu vim e herdei isso também deles. Porque eu sempre falo nas minhas redes sociais que a gente tem que ter um caráter. A gente tem que ter aquela palavra de falar. Entendeu? E segurar e firmar naquilo. Hoje as pessoas eu vejo que estão muito aleatórias. Não. Nós temos que ter fé em Deus, nós temos que correr atrás do que a gente quer. Para mim, minha vida foi fácil depois que eu perdi meu marido? Não. Só que eu não podia ficar de braços cruzados, sentada, chorando. Eu tinha que fazer o quê? Ir à luta. E Deus tinha um propósito na minha vida, que era o meu trabalho, no qual hoje toda a minha família me ajuda, me incentiva nesse trabalho. Então, a Adriana não é só a fisioterapeuta, né? A Adriana, ela tem uma história, você vê, talvez olhando para mim, escutando hoje, você vai saber que eu sou viúva, que eu tive um marido, você entendeu? E talvez Deus coloque as coisas no seu devido lugar e nós temos que ter paciência, só o tempo cura as coisas. E hoje eu tô aqui, ó, porque eu amo isso aqui. Eu amo esse aras, eu amo os cavalos. Essa é a Adriana espontânea, a Adriana que vem falar com vocês, que pede ajuda de vocês em Votuporanga e na região. Essa é a verdadeira Adriana. Lógico, mas ela tem o projeto. Eu tenho o projeto. Porque não é fácil, eu fazia cavalgada, nossa, aquelas cavalgadas. Eu me descobri nas cavalgadas. É um esporte hoje que eu mais gosto de fazer é cavalgar. Você entendeu? No entanto, que eu consegui 2 títulos, né, que me deram através dessas cavalgadas. Só que aí tudo ficou muito grande. Eu não consegui mais, porque eu precisava de muitas pessoas perto de mim para ajudar. Aí hoje a gente faz leilões para tirar essa renda para as crianças. E quando eu vejo uma criança entrar aqui, que ela possa andar, que ela melhora para falar, que ela melhora para se equilibrar, tem dinheiro que pague isso? Não. Por quê? A gente não está com 2 mãos e falando, e às vezes a gente reclama. Elas não, elas entram aqui com aquele sorriso, com aquela alegria. E é isso que me faz crescer e evoluir todos os dias. Olá, é uma alegria imensa estar aqui hoje contando um pouquinho da minha história. Meu nome é Cristina Murakami, nome artístico hoje. E eu nasci num sítio em Meridiano, na fazenda Jacilândia. Meus pais, Antônio Murakami, hoje com 93 anos de idade. Minha mãe, Gilda Ferreira Murakami, hoje com 64 anos de idade. E sempre trabalhamos na roça, moramos no sítio, tenho mais 3 irmãos. A nossa infância sempre foi no sítio. Meu pai, lavrador, trabalhou sempre com plantação de café, uma plantação linda, que eu me lembro até hoje. E também trabalhou com outras plantações de algodão. E a gente trabalhava, todos os irmãos, a gente trabalhava na roça. E até os 16 anos de idade, passando para os 17, quando eu terminei de cursar o 2º grau, eu decidi que eu não queria ficar mais no sítio, porque era difícil, muito difícil para quem já trabalhou na roça, sabe? Trabalhei em vários serviços que a gente tinha e a gente podia trabalhar, né? Não me arrependo pelo trabalho que a gente sempre fez, mas eu queria mudar para a cidade, porque eu procurava alguma coisa melhor, porque eu decidi que eu não queria ficar mais no sítio. Meu irmão já tinha mudado para o Japão, ele foi trabalhar no Japão com 17 anos de idade. Eu não tive essa coragem que ele teve, porque eu não queria ficar longe dos meus pais. Eu sempre ficava muito apegada à minha família e eu quis ficar ali. Mas quando eu terminei de cursar o 2º grau, eu queria trabalhar outro trabalho, eu decidi que eu não queria continuar na roça. Então acabei mudando para uma cidade grande, fui morar com os tios. Foi muito difícil para mim, passei muitas dificuldades,
Fiquei 3 anos morando nessa cidade. Passei a trabalhar em um supermercado, trabalhei numa empresa também, uma empresa de aço, de construção também. E passei por algumas dificuldades. E nesse meio tempo, meus pais se mudaram para São José do Rio Preto. Quando eu era criança também, depois, enquanto eu trabalhava na roça, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar em casas também, né, para cuidar de crianças, aos 11, 12 anos de idade. Mas mesmo assim, eu decidi mudar para poder trabalhar na cidade. Mas não foi fácil. Morei com os tios, mas a gente teve alguma dificuldade e não consegui continuar morando ali com eles e decidi morar sozinho. Morei em pensionato, morei em algumas pensões, mas estava difícil para me manter sozinha, só que eu não tinha coragem de voltar. Meus pais estavam morando em Rio Preto já, mas eu não tinha coragem de falar que eu estava passando dificuldade. Quando meus pais procuravam saber, eu falava que estava bem, estava trabalhando num supermercado, mas não conseguia fazer mais nada, era só pagar as despesas. E aí, um dia, meu pai, do nada, apareceu nessa cidade, que fica a uns 700 quilômetros de distância, mais ou menos, 800 quilômetros de distância, e chegou lá e falou que ia me buscar, que foi me buscar para morar para Rio Preto. Confesso que foi muito emocionante, eu estava esperando, porque era muito difícil ficar sozinha. Cheguei a morar em um cômodo, que só tinha um cômodo e um banheiro, não tinha mais nada. Eu trabalhava, comia no trabalho, ia para casa dormir sozinha. E quando meu pai chegou, pegou minhas coisas, já tinha saído do trabalho e voltamos para Rio Preto de trem. E ali eu comecei uma nova história. E comecei a trabalhar em outros empregos também. E durante esse tempo, quando eu estava no sítio ainda, eu sempre gostei muito de ouvir música. Assim, trabalhava o dia todo ouvindo música, sempre fui apaixonada por música. E eu acho que, não sei se foi por causa da música, meu caminho acabou se cruzando com uma pessoa que acabou fazendo parte da minha vida, que eu conheci quando adolescente, foi muito meu amigo, foi, eu acho que uma das pessoas, a pessoa que mais me ajudou quando eu era adolescente como amigo, quando eu passei a conhecer. Algumas pessoas conhecem a história de quando eu estava no sítio ainda, que eu conheci, Dimas Portela, que foi muito meu amigo, me deu muitos conselhos. E quando eu voltei para Rio Preto, a gente tinha ficado longe, não tinha contato mais, porque eu tinha mudado. E nessa época, ele ficou sabendo que eu estava em São José do Rio Preto e foi me procurar. Ele que estava separado, eu não esperava acontecer isso, foi me procurar querendo, digamos, se casar comigo. E eu não imaginava nada disso acontecer na minha vida. E com o tempo a gente acabou se entendendo, mudei para Fernandópolis, fui trabalhar como costureira, trabalhei como costureira um tempo. Trabalhei depois também, fiz cursos de artes plásticas, trabalhei como artista plástica. E ele resolveu que queria que eu trabalhasse mais perto dele, estivesse mais próximo. Comecei a trabalhar como telefonista na Cultura FM. E sempre trabalhei nos bastidores. E de repente, a gente, através de um outro trabalho, fomos morar em Cardoso, onde ele fez o pedido de uma rádio. Depois de 10 anos saiu essa rádio comunitária, Rádio Grandes Lagos. E quando inaugurou, a gente não tinha ninguém para estar trabalhando. E um dia ele estava fazendo o jornal assim meio sufocado até, falando, trabalhando bastante. Eu percebi que ele estava meio rouco. E ele me pediu para estar ajudando a ler o jornal junto com ele. E eu falei que eu não conseguia, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E de repente eu comecei a ler o jornal junto com ele. E ele falou assim, você vai trabalhar no rádio. Eu falei, mas nunca, não tem nada a ver com a minha vida. Eu era costureira, pintora, artista plástica, telefonista, trabalhei no comércio. Não tinha nada a ver com a minha vida. Mas pela necessidade, ali tinha rádio, a gente tinha que tocar rádio, não podia entregar, deu certo, era um sonho dele. E eu que sempre amei rádio, conhecia tudo, né, de música, conhecia muita coisa de música. E de repente veio na minha cabeça, eu pensei, será? Comecei a fazer um curso no Senac,
fiz o curso de radialista de 2 anos e com muita vergonha, no dia que era para fazer o teste, para a gente apresentar, fazer a apresentação na sala de alunos, eu comecei a fazer a simulação. Gente, eu comecei a chorar de vergonha na frente dos alunos. Eu não tinha coragem, eu falei, mas nunca que eu vou dar conta. Comecei a chorar de vergonha e quando chegou o dia de fazer a apresentação, eu tive que tomar 2 tranquilizantes. Eu estava muito nervosa, com muita vergonha e consegui fazer a apresentação. Depois eu fiz o curso de sonoplastia e hoje já faz 9 anos que a Rádio Grandes Lagos FM está no ar. 9 anos que eu estou trabalhando. Ainda tenho muito que aprender, eu falo que eu estou engatinhando um mundo que não fazia parte da minha vida, mas estou aprendendo e de repente novas chances vão aparecendo, novas histórias. Há uns 3 anos já recebo um prêmio como destaque de locutora feminina através da revista Conexão, do Casão. O Dimas já recebe há 15 anos, não tem como eu não falar dele, que a minha história é interligada com ele. E hoje, esse ano já faz 25 anos que a gente está juntos, não dá para acreditar. E aí, estou no meio do rádio, trabalhando, e de repente veio esse convite para poder fazer parte deste filme, Colorindo Histórias. É muito emocionante, não dá para imaginar, não dá para falar, expressar a emoção que é de estar contando um pouquinho da minha história aqui. E eu acho que se eu pudesse dar um conselho, é que se você pensa em alguma coisa, se você acredita, vá atrás dos seus sonhos, você é capaz. Por mais que você imagine, olha, não sou capaz, não deu conta, eu nunca imaginei estar aqui hoje, falando dessa maneira. E então, acredite nos seus sonhos, você consegue, você é capaz de realizar tudo o que você quiser, desde que você acredite em você. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, e assim a gente vai colorindo histórias. Oi, alegria! É um prazer enorme poder estar aqui. Eu sou o comunicador Dimas Portela, da Cultura FM Fernandópolis e também da Rádio Grandes Lagos FM, Cardoso, São Paulo. Para mim é uma alegria muito grande poder estar contando um pouquinho desses meus 50 anos no rádio. Eu vim de uma família muito humilde, eu nasci no sítio, pertinho de Estrela do Oeste. A minha família sempre trabalhando na roça. O meu pai é pai de 10 filhos, eu um deles. Depois de um certo tempo, viemos para a cidade. O meu pai sem nenhum emprego, numa cidade de Fernandópolis, com filhos para criar, com filhos para cuidar. Aí entrou o meu trabalho. Eu fui vendedor ainda criança, eu fui vendedor de sorvetes, eu fui vendedor de bananas, fui vendedor de rapadura e tantas outras coisas também para poder tentar levar alguma coisa para minha casa para que pudéssemos alimentar eu, meu pai e minha mãe e meus irmãos também. Depois de um certo tempo, mudamos para o Jardim do Trevo, um bairro em Fernandópolis, onde eu tive a minha infância e a minha juventude também. Eu me lembro muito bem, quando eu vou falando, vai passando um filme aqui na minha cabeça, eu me lembro que eu era aquele cara que era apaixonado em carro e não tinha nem idade e nem condições de ter um carro. Aí eu inventei uma bicicleta barra dupla que eu tinha, aliás, barra circular que eu tinha, eu coloquei nela um volante. Aí eu sentia que eu estava num carro verdadeiro, dirigindo um veículo, e eu me sentia o cara. Muito tempo depois, eu fui trabalhar numa empresa, numa fábrica de cadeiras, onde eu passei desde o início já trabalhando. Naquela época podia, então eu trabalhava como soldador. Eu comecei primeiro colocando plástico na cadeira, depois eu passei para ser soldador. E trabalhando, e depois de muito tempo, eu conheci o rádio. Era o Rádio AM, era a Rádio Educadora de Fernandópolis, onde eu tinha um vizinho meu, um amigo meu da época de criança que trabalhava como sonoplasta nessa emissora de rádio. Aí um belo dia eu estando ali, eu já aprendi a mexer com disco, para lá e para cá. Chegou o chefe dele, eu estava na mesa, lá cruzando algumas músicas. Aí o chefe dele pegou e falou, bom, gosta de rádio, quer trabalhar comigo? Você vem fazer à noite a sonoplastia para o programa da noite. E muito tempo eu trabalhei como sonoplasta naquela emissora. Um belo dia,
um amigo meu falou, por que você não tem um programa teu no rádio? Eu falei, seria interessante. Cheguei no diretor da emissora e falei, eu gostaria muito de ser um comunicador. Ele falou, aqui na minha rádio, não. Você não tem condições, não tem voz, não tem vocação para ser um locutor. Na minha época tinha grandes locutores, Cláudio Craveiro, Exupério Vitor Martins, José Antônio Sanches, Itamar Teles, Compadre Delmo, Oscarito, grandes comunicadores da minha época que eu só ouvia pelo rádio e passei a conhecer Beni Andrade, grande Beni, que ainda está no rádio até hoje, lá para o lado do Mato Grosso. Eu queria ser um comunicador, eu tinha uma vontade imensa, mas não tive a oportunidade. Voltei para a fábrica, continuei trabalhando, soldando. Um belo dia eu estava ali soldando tranquilamente, chegou o Jorge Ribeiro, que é da Cultura FM, hoje é o diretor da Cultura FM, mas era Cultura M, e o irmão dele tinha acabado de colocar no ar a radiodifusora AM Fernandópolis. Me falou, quer fazer um programa das 11 horas da manhã até as 6 da tarde no domingo? Eu acho que foi uma questão assim de não ter quem fizesse, então ele me convidou porque ninguém queria fazer. Na Educadora tinha futebol, era liderança de audiência, na Cultura tinha futebol. Então foi a primeira emissora a ter um segmento diferente, musical. Eu peguei, acabei topando, eu fazia de 11 horas da manhã até as 6 da tarde, todo domingo eu estava ali. No começo foi bem difícil, a primeira vez que eu entrei no ar, eu lembro que eu comecei às 11 horas da manhã, a primeira vez que eu liguei o meu microfone para falar a hora, tremendo pra caramba, era 12h40. Eu lembro que eu falei 12 horas e 40 minutos. Deu um apagão na minha cabeça. Eu fiquei ali tímido, preocupado demais. Voltei a ligar o microfone, era 14 horas e 30 minutos. Chegou o diretor, que é o Edson Ribeiro, chegou o diretor da rádio e falou, fique à vontade, fique mais tranquilo, fale o que quiser, fique bem à vontade, tenha o teu programa. Aí no outro domingo eu já comecei a me soltar mais um pouquinho, falando hora, mandando abraços. Aí os meus amigos da rádio anterior me ligavam, sai do ar, tua voz é horrível, você não tem condições de estar no ar. Eu chorando na segunda-feira cheguei, confesso que chorando cheguei na segunda-feira, falei para o Edson, vou voltar para o meu serviço de soldador, rádio não dá, não tenho condições, não tenho voz, não tenho jeito, enfim, não dá. Ele falou, mas quem te falou isso? Eu falei, eu recebi telefonema dos meus amigos da outra rádio, dizendo que estava ouvindo e não está legal. Ele falou, pronto, então esse é o ponto de partida. A partir de agora, você vai mandar alô para os caras da outra rádio. Se você está sendo ouvido pela outra rádio, imagina pelo povo. Então eu comecei a mandar abraço para os meus amigos e aí a coisa foi crescendo. Chegou um belo tempo, eu tive uma proposta de ter um programa toda noite, das 8h30 da noite até as 11 da noite, show da noite, porque tinha a Voz do Brasil, depois tinha o Projeto Minerva, começava 8h30 da noite e até as 11 da noite. Eu tive o meu programa, show da noite, foi um sucesso, graças a Deus. Aí, devido a esse sucesso na M, eu tive um programa comandado das 2 da tarde até as 4 da tarde, de segunda a sábado, chamado Estúdio D. Aí eu comandei durante muito tempo esse Estúdio D, até que em 1981, no dia 31 do mês de agosto, eu sofri um acidente, eu tinha uma lambreta, eu bati essa lambreta num caminhão, num cruzamento em Fernandópolis e quebrei o fêmur, separei o fêmur, eu fiquei 1 ano sem condições de sair, sem condições de trabalhar, sem condições de me manter. Um tempo depois, o dono da Rádio Cultura FM, que o senhor Moacir Ribeiro, me convidou. Lá na difusora tem escada para subir e de muletas você não consegue. Vem trabalhar na cultura, porque aqui não tem que subir escada, tem mais segurança para você. Vai para a cultura e o Jorge, que é filho dele, o Jorge vai para o teu programa lá na difusora e você comanda o programa dele aqui na Cultura M. Comando Geral. Comando Geral foi aumentando o meu nome ainda mais. Comandei esse programa durante muito tempo. Depois veio a chegada, então, da Rádio FM em Fernandópolis. A Cultura FM foi
a primeira emissora de FM da nossa região. Aí eu passei a comandar um programa sertanejo das 6 horas da manhã até as 9 da manhã. Outro programa das 5 da tarde até as 7 da noite. O Estéreo Sertanejo Classe A. Naquela época, falar que ia apresentar um programa sertanejo para um cara que era cabeludo, era boizinho, só colocava música internacional, música nacional. Eu até recusei, Jorge, não faço o programa sertanejo. Ele falou, mas a tendência do rádio agora é ter um programa sertanejo. Eu gostaria muito que você fizesse, no mesmo estilo que você fazia o programa popular, que você fizesse no FM. Aí eu relutei um pouco e acabei aceitando, e foi aí a minha sorte. Aí meu nome foi explodindo, graças a Deus, foi aumentando a audiência. A Cultura FM passou de 1000 watts para 30 mil watts, aí foi chegando em outras localidades também, e graças a Deus o nome foi explodindo, graças ao ouvinte que sempre me deu aquele carinho super especial. Durante muito tempo, depois de um bom tempo, eu fui para Cardoso fazer uma campanha eleitoral, em que a minha candidata na época, Tereza, ela foi a prefeita. Quando ela foi a prefeita, me disse que havia um canal de uma emissora FM para Cardoso, e ela poderia me ajudar a pedir esse canal. No começo eu falei, não, até que não, mas era meu sonho muito grande ter uma emissora de rádio. Aí nós pedimos esse canal de rádio. Esse canal de rádio demorou 10 anos para estar no ar. Hoje nós estamos no ar já há mais de 9 anos. A Grandes Lagos FM, aí eu e a Cristina Murakami iniciamos a rádio Grandes Lagos FM. Hoje nós temos um programa que interage com internautas. Nós temos um programa das 11 horas da manhã até o meio-dia, que é um jornalismo, em que a gente faz pelo Face também, pela nossa fanpage da Rádio Grandes Lagos FM, e o Brasil e o mundo está conhecendo o nosso trabalho também. Chegamos assim a 50 anos de rádio. Agora, já falei dos meus 50 anos de rádio, ali atrás do estúdio, eu, o microfone e o meu som ali. Agora hoje eu estou falando da minha maior emoção, a minha maior alegria de poder estar sendo imortalizado, está aqui no telão, está aqui no cinema, colorindo histórias. Gente, como é bom estar aqui neste filme, colorindo histórias. Essa emoção eu tenho certeza que eu vou levar para o resto da minha vida, marcando sempre com muito amor, com muito carinho, de tudo aquilo que eu faço no rádio, e agora sendo visto e sendo prestigiado por tantas e tantas pessoas que me veem neste momento no filme Colorindo Histórias. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele, tenho 43 anos, sou da cidade de Américo de Campos, professora, e vim aqui hoje colorir um pouquinho a vida de vocês, vim contar um pouquinho da minha história. Desde pequeno, vim de uma família muito humilde, muito simples, batalhadora. Minha mãe dona de casa, meu pai sempre caminhoneiro, mas acreditando no futuro, levando pra gente toda a emoção, toda a fé, toda a crença de que a gente poderia ser uma família melhor. Honestos e batalhadores, fizemos a diferença sim. Sou a primeira filha entre 3 irmãs, a única que conseguiu se formar. As outras 2 não tiveram tanta oportunidade como eu. Uma costureira, a outra hoje trabalha numa creche, casadas, bem casadas, graças a Deus. Tenho 2 sobrinhos, o qual são a minha vida. Faço tudo por eles, acredito neles. E é por eles que eu estou aqui também. São cores da minha vida. Como consegui a minha formatura? Fui uma criança que sempre acreditou nos livros, sempre acreditei na escrita com muita fé. Pequena, brincava com os brinquedos das filhas das minhas patroas, onde trabalhei por muitos anos, muitos e muitos anos, como empregada doméstica. Também nas férias, enquanto minhas amigas brincavam, eu ia apanhar algodão, eu ia secar semente, eu ia tentar levar um pouquinho de ajuda para minha casa. Ajudar a minha mãe, criando porcos e galinhas. Morei por muitos anos, até os meus 15 anos dentro de um sítio. Mudamos para a cidade, onde meu pai viu que já não tinha mais condição de só o salário dele e a ajuda nossa entrar dentro de casa. Quando mudamos para a Ponte Gestal,
Lá entrei na minha primeira casa, como empregada doméstica, eu e minha mãe lavadeira e eu tomando conta dessa casa. E 2 crianças também para que eu cuidasse. Minha patroa sempre acreditou em mim. Dizia que eu não deveria ficar no fundo de uma casa, mas sim uma vida melhor. E acreditou. Quando teve o primeiro evento da cidade, ela me inscreveu. Fui eleita pelo povo da cidade, não precisou nem ter desfile, como a rainha da festa de rodeios. No ano seguinte, a cidade acreditou em mim de novo e me colocou como rainha novamente. O prefeito, acreditando em mim, vendo que eu já estava finalizando o meu 3º colegial, pediu na faculdade da Unifev, aqui de Votuporanga, juntamente com alguns outros vereadores da cidade, me dando a oportunidade de ter a primeira bolsa estudantil. Já no final, começando a ingressar na faculdade, meu pai arrumou um novo emprego. Mudamos para Américos de Campos e lá dei continuidade na minha faculdade. Mas não era o suficiente. Meu pai, no meio do curso, ele sofreu um acidente e o perdi. Ali eu escureci um pouquinho das minhas dores, um pouquinho das minhas cores, mas não deixei de acreditar. Continuei, retornei trabalhando numa casa como empregada doméstica. Só que nessa casa ali foi o começo de tudo, o começo da minha história. A minha patroa se chama Renata Violim. Trabalhei 10 anos na casa dela, criei os filhos dela, que hoje são doutores. E ela acreditou em mim. Ela era professora e diretora em uma outra escola. Renata Violim fez toda a diferença. Ela me ajudou não só pagando a minha faculdade, mas me dando outros cursos. E ali eu finalizei a minha primeira faculdade. Com o passar do tempo ali, não tive muitas oportunidades. A cidade era pequena, com poucas escolas. Mais 2, 3 anos abriram um projeto, o Projeto Flor do Campo. E lá sim, eu tive a oportunidade. Renata, como diretora, me fez prestar um seletivo. E lá eu tive o meu primeiro emprego. Deixei de ser empregada e no outro dia entrei como professora. Trabalhava com crianças problemas, mas eu não tratava-os diferente. Eu acreditava neles. Via neles ali pessoas que só precisavam de uma oportunidade, assim como eu tive em vários momentos da minha vida. 3 anos depois, já terminando letras, já tendo a oportunidade, Renata como minha diretora, entrei numa outra escola, Francisco de Vilarorta, ali como auxiliar docente. Passei por vários anos, mas como a cidade foi aumentando, as salas foram aumentando, tivemos a oportunidade como auxiliares nos tornarmos professores. E ali eu saboreei de verdade o que é ser professora. Porque antes, como auxiliar, eu só tomava aquilo que era me dado. Mas como tive à frente, eu tive a oportunidade, no primeiro ano. Ali eu fiz a diferença. Eu fiz dos meus alunos as minhas estrelas. Tudo que eu não tive, que eu não pude, por ter sido uma criança com poucos recursos, não podendo participar de todas as apresentações da escola, eu fiz os meus alunos participarem de todas elas. E hoje, tenho muitos deles lá no ensino médio, numa outra escola a qual eu também trabalho, José Jabor. Ali também entrei com a oportunidade de um concurso público, o qual foi muito difícil. Mas eu consegui, empatando com uma outra candidata. O que me fez a diferença foi uma pós-graduação, a qual a minha antiga patroa, Renata, me deu a oportunidade. Tive a minha pós-graduação e ali sim eu consegui. Consegui assumir o meu cargo efetivo numa escola, do 6º aos 9º anos, com língua espanhola. Ali entrei e fiz a diferença assim como faço até hoje. Acredito neles. Muitos dos meus pequenos que estiveram no primeiro ano, hoje nos retornamos, nos reencontramos nos 8º e 9º anos e contamos as nossas histórias, como as nossas perdas, como as nossas dores, porque muitos deles também tiveram as suas perdas e eu estive ali, como eles estão na minha vida até hoje. Há 3 anos atrás, tive um casamento muito feliz, um namorado que encontrei no caminho da vida no meio de muitas perdas. Vivemos 8 anos juntos, mas há 3 anos, um câncer nos roubou a felicidade. Estávamos de casamento marcado, prevendo a nossa casa, mas em 1 mês e 32 dias ele foi levado embora. Passei 22 dias dentro do HB, em São José do Rio Preto, lutando pela vida dele. Mas numa madrugada eu fui roubada.
levaram minha maior alegria, a minha estrelinha, que tanto acreditava, que tanto fez por mim, que tanto me estimulava a fazer a diferença, a acreditar no meu trabalho. Achando que eu não conseguiria me levantar, tive que retornar uma semana depois para a escola. E ali encontrei a força da qual todos os dias, aquele abraço, aquele cheiro, aquele bom dia, aquele tia, a gente está aqui. Amo esse tia, porque é tudo que eu tenho. É dali que eu tiro toda a minha alegria, é dali que eu tiro todo o meu trabalho, é dali que eu levo tudo para minha casa. É dali que eu levo também alegria para minha mãe, que também vive hoje sem o meu pai, que no meio disso tudo não teve a oportunidade de ver o meu brilho, de ver a minha conquista. Uma simples filha, dona de casa, da roça, que muito pouco, mas que hoje tenta fazer a diferença na vida de vocês. Que tanto leva para muitas famílias, que posso sim fazer o melhor para os meus filhos, para a minha casa, porque atendo também as minhas mães. Elas hoje veem em mim oportunidade da qual também não tem. Gil, por que o meu filho não atende? Atende. É só a gente trabalhar junto, fazer a diferença junto, que eles irão brilhar e tornar as estrelas de vocês, porque na minha vida eles são as estrelas, tudo que eu tenho. E daqui mostro para vocês. Façam também a diferença na vida, onde quer que vocês estiverem. Mostre para as pessoas que vocês estão aqui para o melhor. Com fé, determinação, trabalho e honestidade, nós faremos sim um mundo melhor, uma educação de oportunidade e pessoas melhores. Acreditem, nós somos a diferença sim, colorindo com diversas cores, como hoje temos o nosso filme Divertidamente. Brinco, hoje eu estou um nojo, hoje eu estou de paz, hoje eu sou a alegria, hoje eu sou o amor, hoje eu sou a paz e a diferença na vida de vocês, como vocês são na minha. Aguardo vocês. Foi uma guerreira, ficou aos 24 anos, com 4 filhos, trabalhava em 2 empregos, de dia e à noite. Faleceu aos 53 anos com câncer de pulmão, mas foi batalhadora, venceu, criou todos os filhos e sempre lutou pela vida da família.